E talvez aqui esteja a parte mais, digamos, hermética dessa aula. A diferenciabilidade geralmente é onde a coisa pega mais forte para os alunos, tá? Principalmente porque tem esse limite gigantesco aí na definição, né? Mas vamos lá. Quando que a gente diz que uma função de duas variáveis é diferenciável no ponto x0, y0? Primeiro, as derivadas parciais têm que existir nesse ponto, tá? E ainda, esse limite aí tem que ser igual a zero. Qual o limite? Limite de x tendendo a x0 e y tendendo a y0, de f de xy menos f de xy0 menos a derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0, que vai multiplicar x menos x0, menos a derivada parcial de f com relação a y aplicada no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Isso tudo dividido pela distância de xy a x0, y0. Tá? E esse limite não basta que ele exista, ele tem que ser igual a zero. Ah, ele existe é igual a 1, função não é diferenciável. Ele não existe, a função não é diferenciável. Ah, a derivada parcial com relação a x nesse ponto não existe. Ela não é diferenciável porque você não tem nem como substituir no seu limite, né? Então, para reforçar, você tem essa observação. Ó. Se uma das derivadas parciais não existe no ponto x0, y0, f não é diferenciável nesse ponto, ok? Inspirado nisso, inspirado nessa dificuldade, existe uma condição suficiente de diferenciabilidade. Ok? O que significa ser condição suficiente de diferenciabilidade? Se você satisfizer essa condição, a sua função vai ser diferenciável. Tá? Mas o fato da sua função ser diferenciável não significa que essas condições são satisfeitas pela sua função. Isso é uma condição suficiente. Tá? Só vale a ida, não vale a volta. Então, o que essa condição suficiente de diferenciabilidade fala para mim? Se as minhas derivadas parciais de f de xy são contínuas num ponto x0, y0, tá? Então, a função é diferenciável nesse ponto. Resumindo, como que eu verifico que uma função é diferenciável? Calculo as derivadas parciais. Se as derivadas parciais forem contínuas, então a função é diferenciável. Tá bom? Ah, e se as derivadas parciais não forem contínuas, o que acontece? Aí eu tenho que investigar com a definição. Tá? Mas vale a negativa, né, que a gente chama de contrapositiva. Se a sua função não é diferenciável num ponto, né, então as suas derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Tá? Então isso é o que a gente chama de contrapositiva. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui com alguns exemplos. Primeiro eu vou pegar um exemplozinho simples, um polinômio aí, né, 3xy ao quadrado mais 4x² y mais 2xy, né? Eu quero verificar se essa função é diferenciável em todo o plano. Perceba que ela é definida para todos os pontos do plano, né? E as derivadas parciais existem para todos os pontos do plano, porque também são polinômios, né? E como polinômios, elas são contínuas em todo ponto do plano, tá? Então, essa função é diferenciável em todo o ponto do plano. Simples assim, ok? Então, ó, essa observação ressalta o que eu tinha falado antes. Então, ó, é importante ressaltar que a recíproca do teorema anterior não é verdadeira. Podemos ter uma função diferenciável em um ponto x0, y0, cujas derivadas parciais nesse ponto não são contínuas. Tá? Uma última observação importante diz que toda função diferenciável em um ponto também é contínua nesse ponto. Então, a diferenciabilidade vai me garantir aquela propriedade, né, que a derivada tinha lá no cálculo 1. Funções deriváveis eram contínuas. Aqui, funções diferenciáveis são contínuas. Tá? Um exemplo de uma função que é diferenciável num ponto, mas cujas derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Tá bom? Para você ver que a volta não vale. Isso aqui é um exemplo de onde a volta do seu teorema, né, não valeria. O teorema te diz o seguinte: a condição é suficiente. Derivadas parciais contínuas implicam indiferenciabilidade.
mas diferenciabilidade não implica em derivadas parciais contínuas. Esse é um exemplo disso. A função é diferenciável num ponto, mas as derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Tá? Então, ó, vou pegar aquela funçãozinha que nós já trabalhamos antes, x² mais y², que multiplica o seno de 1 sobre x² mais y², tá? Nos pontos fora da origem, essa é a sua função f de xy, e na origem ela é zero. Bom, a gente já sabe quais são as derivadas parciais, porque nós calculamos elas agora mesmo, né? Então, você tem aí a derivada parcial com relação a x e a derivada parcial com relação a y, ok? O que nós queremos verificar agora é que essas derivadas parciais serão contínuas em todos os pontos, exceto na origem. O que nos diz que essa função é diferenciável em todos os pontos fora da origem. Tá? Ah, como que eu verifico que essa função é contínua em todos os pontos fora da origem? Vamos voltar aqui. Derivada parcial de f com relação a x fora da origem é essa função aí, ó, 2x seno de 1 sobre x² mais y² menos 2x dividido por x² mais y² vezes o cosseno de 1 sobre x² mais y². Como que eu verifico que essa função, né, é contínua? Que essa parte dessa função é contínua, que é a parte que me interessa. Seno de 1 sobre x² mais y², o único problema dele seria para x igual a 0 e y igual a 0 ao mesmo tempo, mas eu não estou trabalhando com esse ponto agora, estou trabalhando fora desse ponto. O seno é contínuo. O mesmo vai acontecer com 2x sobre x² mais y². É uma função contínua porque o único ponto que dá problema eu excluí ele nesse momento. O mesmo acontece para esse cosseno. Então eu tenho dois produtos de funções contínuas. O produto de funções contínuas é contínuo. Então eu tenho agora então a subtração de duas funções contínuas. Né? A subtração de duas funções contínuas também é uma função contínua. Então eu posso essa minha função que é que representa a derivada de f com relação a x nessa faixa fora da origem, ela é contínua. O mesmo vai acontecer com a derivada parcial com relação a y. Né? Você tem de novo produto de funções contínuas, a subtração de funções contínuas, logo ela é uma função contínua fora da origem. Então, fora da origem, as duas derivadas parciais são contínuas para todos os pontos. Então, em todos os pontos fora da origem, a minha função é diferenciável. O problema agora é na origem. O que acontece na origem? Ou seja, o que acontece no ponto 00 lá no seu domínio. Ok? Lá na origem, a gente não vai poder afirmar que essa função não é diferenciável na origem. Tá? Para verificar isso, a gente vai usar a definição de diferenciabilidade, mas eu peço aqui para vocês que verifiquem que essas derivadas parciais aqui, né, essa com relação a y e essa com relação a x, não são contínuas na origem. Tá? Isso é um exercíciozinho de continuidade bem simples, porque a gente já sabe que tem uma parcela. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o limite de cada uma delas, né, tendendo a 0, 0. Certo? Você verificar se elas são contínuas na origem. E o que tem que acontecer? Esses dois limites têm que dar zero, porque é a derivada parcial aplicada no ponto 0, 0. Isso é continuidade. Limite de f de xy quando x tende a x0 x tende a x0 e y tende a y0 tem que ser igual a f de x0 e y0. Essa é a definição de continuidade. O mesmo tem que valer para as suas funções, que são as derivadas parciais. Então, a derivada parcial, o limite da derivada parcial de x tendendo a 0 e y tendendo a 0 tem que ser igual às derivadas parciais aplicadas no ponto 0, 0, que as duas valem 0. Tá? Só que tem um problema, a gente já sabe que esse limite, o limite da segunda parcela, né, do 2y sobre x² mais y², que multiplica esse cosseno, ele não existe. Tá? A gente sabe que esse limite não existe, então o limite da derivada parcial não vai existir quando x tende a 0 e y tende a 0 das duas. Tá? Então a função não vai poder ser contínua no ponto 0, 0. As derivadas parciais não podem ser contínuas no ponto 0, 0. Ok? A função é contínua no ponto 0, 0. f de xy é contínua no ponto 0, 0. Mas suas derivadas parciais não. Escrevam isso, tem feito em rigores lá no site, no nosso artigo sobre diferenciabilidade. Tá? Se você tiver alguma dúvida, vai lá e faz. Tem bem detalhado como que a gente faz
essa investigação. Então agora, como as nossas derivadas parciais não são contínuas, nesse ponto 00, eu não posso afirmar que a minha função não é diferenciável no ponto 00. Agora eu tenho que aplicar a definição de diferenciabilidade. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou lá pegar aquela definição. Limite de x tendendo a x0, y tendendo a y0, do f de xy menos o f de x0, y0, menos a derivada parcial com relação a x aplicada no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial com relação a y aplicada no ponto 00, no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0, dividido pela distância de xy a x0, y0, ok? Lembrei aqui de cabeça a definição, tá? Agora, o nosso x0, y0 é 0, 0, então isso vai simplificar muito as minhas contas. Primeiro porque a f de 0, 0 é 0, todas as minhas derivadas parciais no ponto deram 0. Então vai acabar que aquela parcela toda que está multiplicada por menos, né, pelo negativo, ela vai sumir, porque tudo vai estar multiplicado por 0. Então eu vou ficar basicamente com o limite de x tendendo a 0 e y tendendo a 0, de x² mais y², seno de 1 sobre x² mais y², dividido pela norma de xy. Tá? Então isso vai me dar esse limite aqui, ó. Limite de xy tendendo a 0, 0, né, da minha função, dividido pela raiz quadrada de x² mais y². Ok? Bom, aí agora você tem duas opções, né? Você pode tentar usar as curvas, né? Trocar por curvas, mas aí eu aconselho vocês a estudarem as curvas de nível dessa função que está aí, que você está calculando o limite, para que você tenha uma curva que seja mais fiel aí, que não gere um problema de você pegar uma curva errada, aonde a sua função, onde o seu limite existe, mas na verdade ele pode não existir para alguma outra curva, tá bom? Então eu sempre uso as curvas de nível quando eu quero fazer isso. Eu me inspiro pelas curvas de nível. Novamente, se você não entendeu como que eu faço isso, lá no nosso artigo sobre limites, que eu vou deixar linkado aí também, tem o método de como a gente faz esse tipo de coisa, tá bom? Mas aí eu não vou usar curvas, eu vou usar uma outra coisa. Eu vou usar o fato de que raiz de x² mais y², né, é igual vezes... Ó, eu vou usar o fato de que raiz de x² mais y² vezes a raiz de x² mais y² é igual a x² mais y². O que eu estou te dizendo? x² mais y² é a sua norma de x ao quadrado. Então você poderia simplificar, né? Então você vai ficar só com a norma de xy no numerador que multiplica esse seno, tá? Então aí você tem uma função limitada vezes outra função que vai para zero, então esse limite é zero, né? E com a definição de diferenciabilidade, esse limite teria que ir para zero, então a minha função é diferenciável no ponto 0, 0. Tá bom? Então, ó, portanto, as derivadas parciais dessa função não são contínuas em 0, 0, mas ela ainda é uma função diferenciável nesse ponto. Então, para que servia esse exemplo? Para te mostrar que derivadas parciais contínuas implicam indiferenciabilidade. Mas existem funções que a função é diferenciável, né, em um ponto, mas as derivadas parciais não são contínuas nesse ponto. Ok? Esse exemplo é muito interessante, um exemplo muito legal. Se você ainda ficou meio confuso, antes de assistir de novo a solução desse exemplo, vai no nosso artigo sobre e estuda esse exemplo com o jeito que ele está descrito lá. Vai te ajudar muito. Depois você volta e assiste essa explicação de novo. Né? Não é um exemplo trivial, tá? Não entendê-lo num primeiro momento é muito natural, é muito comum e compreensível. Ok? Mas é um exemplo muito importante porque ele engloba tudo. Né? Ele engloba derivação parcial, ele engloba continuidade, ele engloba domínio, né? Ele engloba diferenciabilidade. Talvez esse seja o exemplo mais completo envolvendo essa aula de hoje. Tá bom?